você está começando a desenvolver partindo do framework, parabéns, você já está começando a programar errado. E hoje a gente vai falar aqui os principais problemas de você começar a aprender a desenvolver dentro de uma linguagem de programação sem começar pela linguagem base. Muitas vezes eu vejo as pessoas começando a programar diretamente no framework, seja ele front-end ou back-end, mas esquecem que por trás disso tem um princípio todo completo de uma linguagem de programação que é muito importante conhecer. Acho que o maior problema de quem começa programando e começa direto pelo framework é que tudo que a linguagem não suporta fazer dentro daquele framework, a única solução da pessoa é colocar mais um framework e vai criar uma puta sopa de frameworks, às vezes fazer uma coisa simples. Então, ao invés da pessoa se empenhar para aprender a linguagem base e fazer alguma coisa da maneira mais pura e mais simples possível, a pessoa complica instalando um framework novo só para poder ter uma funcionalidade nova, só para conseguir fazer uma coisa a mais. E o pior, na linguagem JavaScript, onde tem um zilhão de framework, é muito fácil da pessoa lotar o projeto de framework desnecessário. Então, dá um custo de manutenção muito maior. E fazer isso é quase que um suicídio técnico. Outro ponto também, se em um determinado momento, por exemplo, o framework apresentar algum problema em algum determinado trecho ali do seu código, você não vai saber, por exemplo, como resolver, porque você não aprendeu os princípios básicos da programação. Conhecer os princípios básicos da programação, né, da linguagem de programação que você está utilizando, é importante não só para você resolver os problemas que podem surgir com a utilização do framework, como também desenvolver novas soluções caso o framework não te ofereça a solução que você está esperando. Então isso é muito importante também. Meu nome é Felipe Guiar. Meu nome é Jones dos Santos. E você está no canal do Console.cast, aqui onde a gente fala do mundo do desenvolvimento muito além do código. Beleza, Jones, agora a gente já falou que começar pelo framework é errado, mas se começar pelo framework é errado, é a melhor maneira da pessoa começar a aprender programação. A melhor maneira será começar pelos princípios básicos da linguagem que você deseja aprender, antes de utilizar um framework. Eu tenho experiências tanto com a linguagem básica quanto com frameworks. Então, por exemplo, eu venho do mundo do .NET, é muito comum você ter vários frameworks, lá tem até uma ferramenta lá que é o Nugget, que é como se fosse um repositório, né, de GitHub, só que próprio para soluções .NET, onde a pessoa consegue inserir um zilhão ali de plugins e bibliotecas, se ela quiser. E hoje eu vejo que pegar um framework é muito mais fácil do que você desenvolver do zero. Que por um lado é bom, mas por outro lado você não só transforma o projeto naquela sopa de frameworks, como é ruim porque como você não aprende a fazer aquilo na unha, além de você não conseguir dar manutenção naquilo, você não sabe como funciona de verdade. O framework sabe fazer, mas o desenvolvedor não consegue fazer. Você que veio da stack aí de PHP, é comum ter muito framework de PHP, é comum a galera começar por frameworks também. Como é que funciona? Sim, eu que venho da stack de PHP, o PHP tem um monte de frameworks, tem Laravel, Symfony, Zend, que hoje foi descontinuado, né, tem CodeIgniter, então tem uma série de frameworks e muitas pessoas, muitos desenvolvedores, principalmente os que estão iniciando hoje, acabam iniciando por um desses frameworks porque acabam tornando a vida deles mais fácil. Só que, ao mesmo tempo que tem o lado positivo, tem também o lado negativo, porque você não vai saber, por exemplo, resolver um problema na raiz, entendeu? Você vai apenas correr atrás da solução que o framework te oferece. Então, por exemplo, teve um determinado momento, quando eu comecei a trabalhar com framework, eu fiquei tão centrado naquilo que um simples update no banco de dados parecia um comando difícil, porque em um determinado momento eu acabei esquecendo como era a sintaxe, como que era a utilização mesmo das bibliotecas nativas do próprio PHP, entendeu? Então, se eu não tivesse já um conhecimento básico lá atrás que eu adquiri, hoje, programar no framework teria me trazido umas consequências que não seriam legais. Até porque, por exemplo, vários projetos que a gente desenvolve, seja ele pessoal ou seja ele corporativo, é legal mesclar sempre as duas, né, os dois meios, né? Então, é legal você conhecer de frameworks, de vários, mas é muito importante você não esquecer dos princípios da linguagem também. Por exemplo, no PHP 5 funciona de um jeito, mas no PHP 7, por exemplo, já tem outros conceitos, entendeu? Então, como é que uma pessoa que está iniciando no mundo assim do framework
vai saber lidar com essas diferenças se não conhece os princípios básicos. E eu acredito que, como você também veio da stack de C Sharp, também aconteça exatamente a mesma coisa, entendeu? Sim, eu acho que isso que você falou é importante, porque quanto mais contato a pessoa tem com o framework, menos contato ela tem com a sintaxe básica. Então, algumas coisas que era simples fazer, a pessoa acostuma tanto com o framework que ela não consegue fazer sem o framework. E eu acho que a principal dor de quem está começando a aprender é porque toda vez que o cara ele vai procurar uma vaga, ele vê que na vaga ali já pede uns 50 frameworks diferentes. Às vezes o cara nem vai usar, de verdade. Mas a vaga ela já pede uma vaga hoje de JavaScript, o cara tem que saber React Native, tem que saber usar o Node, que é mais uma ferramenta, que é uma biblioteca. Mas também pedem Gatsby, qualquer um zilhão aí de biblioteca JavaScript. Então acho que a principal dor que o pessoal tem é ficar com medo, puta, eu tô ficando para trás, não compensa estudar a linguagem básica, porque o mercado tá pedindo vários frameworks. Eu acho que a dica que dá para deixar para quem tá com essa ansiedade de aprender, justamente porque as vagas pedem mais frameworks hoje em dia, é que parar para pensar que o framework ele não é uma linguagem de verdade. O framework nada mais é do que um acelerador. Ele encapsula vários métodos que a linguagem base já oferece e deixa aquilo mais rápido. Então, se você souber correr, mas não souber andar, e se de alguma maneira você não puder correr naquela direção, não puder usar aquele framework ali, você tá amarrado. Você, quando virar aquele framework para outro, já era. Aquele já não é mais o framework da moda, você vai se ver tendo que reaprender tudo do zero, né? Então, ter que reaprender tudo do zero é infernal. Então, acho que o ideal mesmo, para quem tá começando, o cara que ele tá com essa ansiosidade de aprender os frameworks da moda para conseguir pegar umas vagas melhores, é focar na raiz, porque depois, até para aprender os próprios frameworks, vai ser muito mais rápido. Porque o conceito base, bem elementar, se o cara tem a base para ele ver aquele framework para aprender outro, vai ser muito mais rápido. E o framework é justamente isso. É um jeito de você pegar alguma coisa ali que a linguagem base oferece e só fazer mais rápido. Então, eu acho que esse que é o conselho que eu deixo para quem está começando e está nessa ansiosidade, que é primeiro aprende a fazer o básico e depois você vai aprender a fazer aquilo mais rápido. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, as empresas estão exigindo demais, né? Como você disse, hoje uma empresa pede uma stack de React, você tem que dominar já também o JavaScript, porque não talvez um Angular, né? Talvez umas outras tecnologias que possam agregar junto com essa stack. É muito importante para quem esteja começando agora, foque na linguagem de programação em si, porque depois, para aprender um framework, é muito mais simples, entendeu? Principalmente, por exemplo, em C Sharp ou em PHP, em Java, você tem que conhecer os princípios básicos, principalmente por causa da orientação a objeto. Hoje em dia, muitos frameworks são desenvolvidos em orientação a objetos, né? Praticamente todos, eu não conheço um que não seja, né? Nem que seja um princípio básico, você vai ter ali, entendeu? E uma pessoa que está começando e vai direto para o framework não vai saber, por exemplo, lidar com uma abstração, um polimorfismo, uma herança ou criar alguma interface. Então, isso tudo se aprende utilizando o básico da linguagem. Quando você se familiariza com isso, aí você começa a evoluir para um patamar melhor e aí você consegue utilizar o framework sem restrições, né? Você consegue dominar de fato o que a ferramenta te propõe, né? O framework, como você falou, nada mais é do que um conjunto de classes e métodos que vai prover uma solução muito mais rápida para ser desenvolvido. Isso que as empresas buscam hoje em dia por causa da facilidade, né? A agilidade na entrega, facilidade no desenvolvimento, então acaba centralizando e muito nesse tipo de perfil. Para você, quem está começando agora, se tivesse alguém entrando no mundo do PHP agora, do zero, o que você deixaria de recomendação para fosse um caminho cronológico que fizesse mais sentido do que aprender o framework? Primeiramente, sem dúvida nenhuma, conhecer a linguagem em si, né? Conhecer a estrutura da linguagem, a sintaxe, se familiarizar com ela, sem dúvida nenhuma, né? Conhecer a documentação oficial da linguagem, as boas práticas que ela oferece, antes de partir por um framework, que não só em PHP, mas como em todos os outros, é muito importante conhecer realmente a sintaxe ali da linguagem, né? As boas práticas, quais são as convenções que aquela linguagem de programação utiliza, né? Então, tudo isso vai facilitar para que você tenha um aprendizado maior e melhor quando for utilizar um framework, por exemplo.
Então, para você que está aí querendo acelerar a sua carreira e pensando em framework, você precisa dar uma olhada em tudo isso aí. E se você quer um cara que quer ir muito além do código e ser um desenvolvedor melhor, se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo a gente vai começar a conversar sobre Agile, que é outro prisma do mundo do desenvolvimento. E ainda mais completar as entregas, né? Entregar por blocos, não só o projeto como um todo, mas também aplicar em etapas, né? Então a gente consegue ter um controle muito maior disso.